O Natal, uma das épocas mais esperadas do ano, celebrada no mundo todo. Mas e se eu te dissesse que a história por trás do dia 25 de dezembro é, na verdade, bem mais complexa e, olha, surpreendente do que a gente imagina? Vamos juntos mergulhar nessa história oculta do Natal. Para muita gente, 25 de dezembro é sinônimo de Natal, né? Mas por que essa data? Por que não outra? A resposta, olha, não é nada simples e vai nos levar para uma viagem bem interessante pela história antiga. Bom, o caminho mais lógico para começar essa investigação é a Bíblia, certo? Afinal, a celebração é cristã. A grande questão é, será que o texto bíblico realmente indica uma festa em pleno inverno? Vamos ver? Olha que interessante isso aqui. O calendário bíblico, lá em Levítico, detalha 7 festas principais. E se a gente reparar bem, todas elas acontecem em 2 épocas específicas do ano, na primavera e no outono. Elas estavam totalmente ligadas aos ciclos de colheita. E o que isso quer dizer? Basicamente que não existe nenhuma festa de inverno, digamos, obrigatória no calendário bíblico. Essa ausência já é a nossa primeira grande pista. Então, se a data não vem das festas, será que ela vem do nascimento de Jesus? Ok, então se o 25 de dezembro não está lá no calendário de festas, será que a gente consegue usar outras pistas do próprio texto para descobrir a data do nascimento? A Bíblia nos dá uma espécie de cronograma, sabe? E dá pra gente seguir. Tudo começa com o pai de João Batista, o Zacarias. A gente sabe quando ele serviu no templo e a partir daí dá pra calcular a concepção de João. 6 meses depois vem a concepção de Jesus. E aí é só somar 9 meses de gestação e o resultado é bem surpreendente. Pois é, todo esse cálculo aponta para o 7º mês hebraico. No nosso calendário isso é setembro ou outubro. O que conecta o nascimento de Jesus não como uma festa de inverno que nem existia, mas com uma que já era celebrada, a festa dos tabernáculos. Tá, então se as pistas bíblicas apontam para o outono, de onde veio o mês de dezembro? Para achar essa resposta, a gente precisa dar um pulo no tempo e no espaço. Sair um pouco dos textos sagrados e dar uma olhada em como era o mundo na Roma do século IV. E aqui a gente entende a virada de chave. Foi uma decisão, na verdade, bem estratégica. Pegar uma data que já era super popular por causa de outras festas e dar um novo significado a ela. E um desses festivais pagãos super populares era a Saturnália. E quando a gente compara as tradições, nossa, as semelhanças são impressionantes. A Saturnália era tipo a maior festa do calendário romano. Era uma semana inteira de celebração, sem limites, uma festa de verdade. Mas calma, não era só ela. Enquanto tudo isso acontecia em Roma, lá no norte da Europa, outros povos tinham as suas próprias tradições de inverno. E uma delas, o Yule, também ia acabar entrando nessa mistura, que hoje a gente chama de Natal. Essa mistura toda, essa fusão de diferentes tradições, crenças, culturas, isso tem um nome específico que ajuda a gente a entender tudo. Sincretismo. Entender o que é isso é a chave para entender como o Natal foi montado peça por peça. E para ver isso na prática, vamos olhar para a figura que é o símbolo do Natal moderno. O Papai Noel, essa figura que todo mundo conhece, não apareceu do nada. Ele foi evoluindo ao longo de séculos, combinando elementos de um deus pagão, Odin, com a história de um santo cristão, São Nicolau, e, claro, uma boa dose de marketing. E não é só o Papai Noel. Várias outras tradições que a gente adora, como decorar a casa com pinheiros ou a ideia de acender luzes, tudo isso tem raízes diretas nessas celebrações nórdicas bem antigas, do tempo do Yule. E tem mais, até o jeito que a gente decora a árvore de Natal, as bolas, as estrelas, isso se conecta com a forma como os romanos viam o céu, a cosmologia do mundo antigo. É incrível, né? Então, depois de toda essa viagem pela história, o que tudo isso revela sobre um dos feriados mais famosos do mundo? As evidências mostram claramente que o Natal é uma colcha de retalhos. Uma tapeçaria muito complexa que foi tecida com fios romanos, nórdicos e, claro, cristãos. E isso não é algo recente, não. A gente está falando de um processo que levou milênios. É o resultado de muita evolução e troca cultural ao longo de mais de 2000 anos. No fim das contas, a história do Natal mostra que as tradições não são coisas paradas no tempo. Elas mudam, elas absorvem novas ideias e ganham novos significados com o passar das gerações. E isso nos deixa com uma pergunta importante para refletir.